Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Eu vou convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em Esdras. Nós vamos agora olhar Esdras com mais calma e vamos estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Lá no capítulo 1, eu peço que você fique atento à leitura do capítulo 1, do verso 1, apenas a parte A. Nós vamos ler juntos e vamos meditar na palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Vamos ler juntos esse verso, só a parte A, só onde fala Jeremias, certo? Juntos, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Amém? Até Jeremias. De novo, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Nós já oramos, então não é necessário orarmos novamente. Mas uma coisa que me salta aos olhos, se você não percebeu aí, é que Esdras começa escrevendo esse livro dizendo que tudo que vai acontecer aqui é com o propósito, para que se cumprisse a palavra do Senhor que for anunciado pelo seu profeta Jeremias. Nos 3 primeiros anos, de acordo com uma pesquisa em 2018 pelo G1, nos 3 primeiros anos de mandato dos governantes de todos os estados, inclusive do Distrito Federal do nosso país, cumpriram 32% de todas as promessas que fizeram durante o ano eleitoral de 2014. Todos os governantes de todos os estados juntos cumpriram apenas 32%. 26,7% são de promessas que estavam parcialmente cumpridas. E 38,7% promessas que nunca foram, e creio eu, nunca serão cumpridas. Como somos frustrados com promessas não cumpridas, não é verdade? Como nós recebemos de uma forma muito negativa as promessas que as pessoas fazem para nós e não cumprem. Mas o problema é que não acaba somente no governo do nosso país. Isso não está só lá. Muitos de nós sobem no altar e prometemos ao nosso cônjuge que vamos amá-lo todos os dias, respeitá-lo e vamos cuidar dele na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, e muitas vezes não cumprimos o que prometemos. Na vida como pais, nós viemos aqui à frente, apresentamos nossos filhos diante do Senhor, diante do pastor, diante da igreja, e prometemos que vamos instruí-los, educar nossos filhos nos caminhos do Senhor, orar todos os dias com eles e por eles, e não cumprimos. Nós nos comprometemos a levar nossos filhos para a EBD todas as vezes, ou até mesmo ler a Bíblia com eles, e ensiná-los a vontade do Senhor para eles, e não fazemos isso várias vezes durante o dia da vida de nossos filhos. Na vida física, muitos de nós começamos o ano prometendo que vamos perder 2, 3, 4 quilos, que não vamos mais comer besteira, não vamos tomar Coca-Cola, e não cumprimos. O fato é que nós prometemos muitas coisas e não cumprimos quase nada do que prometemos. Talvez o retrato de 32% das promessas cumpridas dos nossos governantes seja um retrato nosso. As promessas não cumpridas não estão só lá, estão com você, estão comigo. Nós carregamos promessas não cumpridas. O texto que está diante de vocês, apesar de ser uma parte bem pequena, mas ele introduz então o que Esdras quer dizer sobre um Deus que não é político e que não é um ser humano igual a nós, mas que cumpre todas as suas promessas, que cumpre a sua palavra. O propósito de Esdras é descrever isso, de que Deus cumpre, e ao mesmo tempo como Deus cumpriu mais uma de suas várias promessas descritas na Escritura. Por isso que nós vamos aprender hoje é sobre o Deus que cumpre sua palavra, em 3 partes. Primeiro, no tempo certo da história. Segundo, no coração de pecadores. E terceiro, no suprimento do necessário para que seu povo o adore. 3 coisas.
Deus cumpre sua palavra, primeiro, no tempo certo da história, segundo, no coração de pecadores, e terceiro, no suprimento do necessário para que seu povo o adore. Olhe para o texto lá que você acabou de ler comigo, e eu vou explicar algumas coisas que não estão na Escritura, mas que fazem parte da história para nós entendermos o contexto todo do que os leitores de Esdras entendiam. No primeiro ano primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Bom, se você não estudou história, talvez você tenha perdido-se um pouco aí, né? Acho que geografia também estuda bastante os domínios aí. O Hugo deve estar lembrando aí do rei da Pérsia, que foi um dos grandes conquistadores já da história humana. Ciro, conhecido como o Grande, foi, digamos que, o mais poderoso da sua dinastia. É conhecido como o fundador do Império Persa. Ele reinou entre 559 a 530 a.C. E sobre o governo dele, a Pérsia desfrutou de uma grande expansão militar que só foi, digamos que, diminuída ou destruída com Alexandre o Grande. Então, Ciro o Grande foi destruído, teve o império destruído por Alexandre o Grande. Bom, se você estuda história, você pode, então, depois pesquisar um pouco mais para ver a história de Ciro. Mas diz a história que o último rei da Babilônia, antes de Ciro conquistá-la, porque se você não sabe, nós já falamos, Esdras está num período onde o povo de Israel tinha sido exilado para a Babilônia, no governo de Nabucodonosor, e nesse exílio ele passou 70 anos. E agora Ciro, no seu primeiro ano de mandato, manda o povo voltar. Então nós temos aí um retrato do reino da Babilônia. Esse ano que Ciro havia recentemente conquistado a Babilônia. E se você não sabe também da história, mas eu vou tentar ajudar você, há um episódio na Bíblia que descreve como essa conquista aconteceu. Se você não leu Daniel 5, você pode olhar lá depois e ler com calma, mas você vai lembrar um pouco da história. Lá está narrado a história de Belsazar, que provavelmente era o filho do rei daquela época, que era Nabonido, né? Há controvérsias aí sobre Nabonido e Belsazar, mas provavelmente Belsazar era o filho do Nabonido, que era rei da Babilônia. E você deve lembrar que esse rei Belsazar promoveu um grande banquete, uma grande festa. E nessa grande festa, eles estão lá vários momentos, bebendo, comendo, né, como é de costume, e adorando ídolos, enfim. E aí aparece uma mão escrevendo na parede, né, do palácio. Uma língua que ninguém entendia, que todo mundo ficou assustado, o próprio rei Belsazar ficou assustado, ficou atônito nesse momento, e todo mundo entendeu o que significa isso. Então, a rainha-mãe mandou chamar Daniel, porque Daniel já era famoso nesse contexto da Babilônia, e Daniel veio, então, interpretar o que estava escrito na parede do palácio. E na parede do palácio, então, estava escrito que o rei Belsazar seria destruído, o seu reino tinha acabado, está chegado ao fim. E aí, então, Belsazar acaba, digamos que, agradecendo a Daniel, colocando ele, ou prometendo ele ser o terceiro no reinado de toda a Babilônia. Mas é lógico que isso não aconteceu, por quê? Porque na mesma noite, a profecia da qual Daniel descreveu ou interpretou, aconteceu. Eles, no meio de uma festa grande, todo mundo envolvido, todo mundo bêbado, veio o rei persa, com todos os seus soldados, entraram, diz a história, que eles fecharam, digamos, um córrego, para que diminuísse as águas, eles pudessem entrar por esses canais que haviam dos rios, e aí então eles pegaram todos eles, sem resistência alguma, bêbados, e acabaram destruindo, então caiu-se o império da Babilônia. Diz o texto que quem fez isso foi Dário, mas há controvérsia, Ciro e Dário, enfim, não vou entrar nessa questão, mas Ciro foi contemporâneo de Daniel também. E por que ele foi contemporâneo de Daniel? Bom, penso eu, uma das razões é essa, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Que palavra era essa? Esdras nos diz que foi dito por boca de Jeremias, e se você não viu, Jeremias, capítulo 25, verso 11, diz o seguinte: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Essa era a profecia de Jeremias, na qual Esdras está citando e dizendo: cumpriu-se aquilo que Deus tinha dito através de Jeremias.
Assim Deus prometeu, então, o povo e cumpriu. Assim, nós vemos que a perversidade do rei Nabonido, que pegou muitos utensílios do templo que havia roubado no exílio babilônico e começou a beber nos cálices, profanando todo o material do templo, era totalmente perverso. E Deus pode muito bem ter usado a perversidade dele para que ele entrasse nessa embriaguez e nessa embriaguez perdesse o seu reino para um outro rei. Em outras palavras, perversidade de um e astúcia de outro. O que aconteceu nessa perversidade, nessa astúcia? Deus cumpriu a sua palavra. Em outras palavras, irmãos, o que nós aprendemos aqui é que Deus usa tudo e todos para cumprir sua palavra na vida de seu povo. Deus usa tudo e todos para cumprir sua palavra na vida de seu povo. Deus usou Nabucodonosor para exilar o povo de Israel e castigando eles porque eles estavam não obedecendo à lei. E Deus também usou Ciro para fazer com que o império babilônico caísse e o povo regressasse. Herodes, Deus usou também, que tentou matar Jesus, para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida pelo profeta, que dizia, do Egito chamei meu filho, quando Jesus ainda era menino, e ele foi então empurrado para o Egito, e isso aconteceu para que cumprisse a palavra do Senhor. Deus usou a traição de Judas, vendendo Jesus por 30 moedas de prata, para que se cumprisse a Escritura. Deus usou o pecado e a perversidade dos líderes de Israel para induzirem ou inflamarem o coração do rei romano naquele contexto, para que crucificasse Jesus. E Jesus foi crucificado, e isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor. Não tenha dúvida de que Deus também usou homens ambiciosos para isso. Deus não usou homens ambiciosos somente naquele contexto. Não usou homens pecaminosos só naquele contexto. Pelo contrário, Deus usou, por exemplo, Tito, para destruir o templo judaico, novamente por castigo da desobediência de Israel à palavra de Deus. Deus usou homens audaciosos como Napoleão Bonaparte, maldosos, que no seu período de investida matou mais ou menos 6 milhões de pessoas. Deus usa ou não usa homens perversos? Claro que usa. Algumas pessoas ficam contestando, mas eu creio, e vemos na história, que o pecado dos homens é usado por Deus muitas vezes para cumprir a sua palavra, como Adolf Hitler, por exemplo, que lançou o mundo na Segunda Guerra Mundial e assassinou milhares de judeus. Kim Jong-un, que é um dos atuais ditadores, já ordenou a morte de mais de 1 milhão de pessoas por inalação, fuzilamento, tortura, doenças, e muitas dessas pessoas cristãs. Deus não está usando somente essas pessoas do passado. Deus usa tudo e todos, o tempo inteiro. Mas eu pergunto, será que Deus não estaria usando a ignorância de governantes contemporâneos do nosso país para cumprir a sua palavra? Deus não estaria usando a inimizade de seu vizinho que não gosta de evangélico para cumprir a sua palavra? Deus não estaria usando a perseguição no seu trabalho para cumprir a palavra dele? Deus não estaria usando o assalto que você sofreu recentemente para cumprir a palavra dele? Deus não estaria usando a permissão de que você chegasse à demissão do seu trabalho para cumprir a sua palavra? Claro que sim. Uma coisa é certa, eu não sei como Deus concilia, mas Ele concilia a responsabilidade humana e sua soberania. As duas coisas são totalmente conciliáveis. Na minha mente, não, mas no plano de Deus, sim. Como Deus enxerga a história da humanidade? Ele olha para pessoas desse mundo, seja cristão ou não, seja perverso ou não, seja ímpio ou não, e Ele olha como um agente do cumprimento da sua palavra. Quando você olhar para alguém, para uma pessoa na rua, a partir de agora, você não pode olhar de qualquer forma. Você precisa olhar para ela como alguém que não importa quem seja, mas ela contribuirá para que a palavra de Deus seja cumprida. Ele prometeu que um dia todo o seu povo estaria reunido em um só lugar, não no território de Jerusalém, mas na Jerusalém celestial. E se Ele prometeu isso, Ele vai cumprir. Seja usando pessoas como Hitler, seja usando pessoas como Kim Jong-un, seja usando pessoas como Nabonido, como Belsazar, como Ciro, mas Ele cumprirá a sua palavra. Ele sempre cumpre a sua palavra em relação ao seu povo. Por que isso acontece? Porque Ele é Deus que não mente. Ele é um Deus que não é um político eleito por nós, escolhido por nós, na esperança de que vai modificar a nossa realidade. Não.
Ele é um Deus que controla tudo e todos, e usa tudo e todos, para que a sua palavra não passe dela, nem um i, nem um tio. É esse Deus que nós servimos. É a esse Deus que nós nos acalmamos o coração, porque Ele está no controle da história, não só da história, mas de todas as pessoas. Em segundo lugar, se você olhar um pouco mais adiante, na parte B do verso 1, Esdras vai destacar a forma como Deus cumpriu a palavra dele. Essa promessa de tirar o povo do exílio e trazê-los de volta, como foi que Deus fez? Esdras começa a narrar isso e diz: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. No primeiro momento, há indícios bíblicos de que Ciro não conhecia Deus. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 45, verso de 1 a 5. Isaías 45, verso de 1 a 5. Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir adiante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu povo, Jacó, e de Israel, o meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Ciro foi um rei pagão. Teve seu espírito despertado pelo Senhor para com Israel. Mas como isso aconteceu? Bom, Esdras não diz como Deus fez isso, mas eu tenho um palpite. Se você ler capítulo 6 do livro de Daniel, e é um capítulo extenso, você vai encontrar uma outra história bem conhecida que todos nós aprendemos desde criança. Alguns governantes, digamos assim, juntamente com Daniel, sentiram inveja de Daniel e começaram a dizer, induzindo o rei a fazer um edito. Olha, rei, durante 30 dias, ninguém pode fazer pedido nenhum a nenhum Deus, de nenhum lugar, e a nenhum homem que não seja o Senhor. Faça esse edito, porque é bom que você zele pelo seu nome. Isso na época ainda de Dário. E aí Dário diz, realmente, vou fazer. Escreve o edito, e o que acontece? Daniel, ao ouvir esse edito do rei, ele vai para a sua casa, abre as portas e janelas e faz aquilo que ele sempre fazia. Orava 3 vezes por dia em direção a Jerusalém. E aí os invejosos de Daniel disseram-se, olha, ele está pedindo a um Deus e está contrariando o edito do rei. Olha, rei, vamos castigá-lo. E o rei fez o quê? Jogou Daniel na cova dos leões, com pesar no coração, porque ele gostava de Daniel. Jogou Daniel lá. E o que aconteceu? Daniel dormiu com os leões como se fossem gatinhos. Passou a noite lá e nada lhe aconteceu. O que o rei fez? No dia seguinte, o rei de manhã cedo apareceu lá e disse o seguinte, Daniel, oi, eu estou aqui. Nesse momento, lá no verso 25 do capítulo 6, até o verso 28, é narrado por Daniel o que aconteceu. Então o rei Dário escreveu aos povos e nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Faça um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é Deus, é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa.
Provavelmente, Ciro, diz a história, foi genro de Dário. Você acha que Ciro não ouviu ou presenciou histórias como essas? Bom, não posso provar, mas esse é meu palpite, de que Ciro ou presenciou, ou ouviu histórias como essa, e assim acabou conhecendo quem é esse Deus de Israel. Mesmo que o seu conhecimento sobre Deus seja limitado, voltando lá em Esdras, você vai perceber isso. Ainda no verso 2, ele diz, verso 2, capítulo 1 de Esdras diz, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, que o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Você percebeu? Parece que Dário tinha um conhecimento de Deus, mas um conhecimento um pouco limitado. Ele entendia que Deus, apesar de ser o Deus do céu e da terra, ele disse o Deus que habita em Jerusalém. Mas ainda assim, o que ele conheceu sobre Deus foi suficiente para ele ser convencido pelo próprio Deus de libertar o povo de Israel. Enquanto os babilônios governavam com mão de ferro, forçando os seus súditos a adorarem seus deuses, Ciro permitiu que aqueles que ele conquistou adorassem seus próprios deuses, inclusive o Deus de Israel. Conta-se a história de que uma família, e eu ouvi essa história já há muito tempo, que estava passando por dificuldades, não na pandemia, não havia pandemia nessa época, mas passando por dificuldades financeiras, sem emprego e sem comida. Conta-se a história, então, que essa família reunida na casa, na sala, começaram a orar e diz, Deus, as coisas estão difíceis. O dinheiro acabou, o emprego não tem, por favor, Senhor, nos ajude, dê-nos o alimento de hoje. O vizinho deles, que não gostava de crente, ouviu isso, e quando ouviu, correu na padaria, comprou um saco de pão e jogou por cima do muro. Quando o pão cai, então, na mesa deles, eles dizem, glória a Deus, Deus está provendo o pão de nosso dia. E aí o vizinho, ouvindo eles dizerem isso, grita de lá, seus bobos, fui eu que comprei o pão e dei para vocês. E então eles levantaram a voz e disseram, obrigado, Senhor, porque o Senhor usa até o vizinho que não gosta de nós para cumprir a sua palavra e suprir as nossas necessidades. Não sei se essa história é verdade, mas uma coisa eu sei, ela ilustra muito bem o que aconteceu com Ciro. Deus usa pessoas com conhecimento elevado dele, ou parcial, ou que não temem a ele para cumprir a sua palavra. Deus sempre usa pessoas também perversas, pecadoras, ímpias, não tementes a ele para fazerem isso. Mas veja o que diz também o capítulo 1, verso 5. Além de Deus usar pessoas ímpias, Deus também usa o seu povo para cumprir a sua palavra. Lá no verso 5 diz o seguinte, então, se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas. Quem se levantou? Os cabeças de Judá, de Benjamim, os sacerdotes e os levitas. Se você não percebeu, parece que de todo Israel suscitou aí apenas 2 tribos, ou melhor, 3, né? Porque Judá, Benjamim e os levitas, que é da tribo de Levi. Eles não tinham uma porção na terra, nem antes e nem na Babilônia, com certeza. Isso é um pouco inusitado. De todas as tribos que voltaram, só voltaram essas 3. E diga-se de passagem que provavelmente o de Judá, os judeus, né, foram em grande quantidade. Por isso, a história muda de povo hebreu para povo judeu. Então, é uma das prováveis explicações para isso. Havia judeus nascidos na Babilônia, que já estavam acostumados com a vida na Babilônia. Muitos israelitas já tinham vida organizada naquele contexto. Casamentos construídos, casas edificadas,
filhos crescidos, empreendimentos bem-sucedidos, conforto, tranquilidade estabelecidos, poderiam descrever muito bem a realidade daqueles judeus ali. E o que levaria eles a voltar para uma terra que não tinha governo, não tinha gente, deserta, sem proteção e com perigo de serem trucidados pelos povos ao redor? O que levaria eles a fazer isso? Esdras diz: nada, senão a ação de Deus. Por isso o texto continua dizendo: com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Esdras quer deixar bem claro que Deus está usando Ciro, um pagão, com um conhecimento limitado sobre Deus, está usando o seu povo, acostumado com a vida na Babilônia, no mundanismo, para voltar e reconstruir Jerusalém e assim cumprir a sua palavra. No meio de diversas circunstâncias desfavoráveis, Deus age para dispor o coração deles. No meio do politeísmo, Deus dispôs o coração de Ciro. Enquanto todos os reis, imperadores anteriores escravizavam os povos conquistados, Deus dispôs o coração de Ciro para libertar o povo. No meio dos confortos, incertezas, perigos de viagens, desordem social e econômica, prováveis guerras com povos vizinhos, Deus dispôs o coração dos judeus para voltarem para a terra prometida e assim cumprir a palavra de Deus. Em outras palavras, o que nós aprendemos aqui é que Deus dispõe o coração de quem lhe apraz para cumprir a sua palavra. Algumas pessoas não conseguem perceber isso. Quem levou Moisés a aceitar o chamado de Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito? Deus. Quem dispôs Josué a assumir a liderança do povo de Israel e conquistar a terra de Canaã? Foi Deus. Quem dispôs Gideão a assumir a liderança do povo de Israel na vitória contra os midianitas? Foi Deus. Quem dispôs Davi a lutar contra um gigante para vencer o filisteu e assim também livrar o povo de Israel da guerra contra os filisteus? Foi Deus. Quem dispôs o coração de Jonas, desobediente, para pregar para um povo perverso como Nínive? Foi Deus. Quem dispôs João Batista para pregar com ousadia para aqueles líderes que de coração perverso e duro, e até mesmo chegando a próprias consequências da sua morte? Foi Deus. Quem dispôs Paulo para deixar de ser perseguidor da igreja e passar a ser plantador de igrejas? Foi Deus. Se você ainda entendeu, eu preciso deixar claro isso. Deus dispõe o coração de quem Ele quer para fazer a sua vontade e cumprir sua palavra. E eu pergunto, não estaria Deus dispondo o seu coração hoje para que a palavra dEle seja cumprida? Talvez você seja um cristão e esteja conformado com a sua condição espiritual misturado com o mundo. Talvez você seja um cristão que viva a vida como se Deus habitasse numa terra distante, sem influência alguma sobre a sua vida cotidiana. Talvez você seja um adolescente que admira a vida dos outros adolescentes, mesmo sabendo que eles não temem a Deus. Talvez você seja um jovem, acostumado com o estilo de vida de outros jovens que não temem a Deus. Talvez você seja um senhor que esqueceu como era viver em intimidade com Deus no passado. Talvez você seja uma senhora que não ora mais como orava e não se preocupa mais com a vida espiritual como se preocupava. Ainda assim, eu creio que o Senhor hoje pode dispor o seu coração para voltar para Ele, assim como Ele fez com Ciro e com os judeus. Se essa é a sua situação, se você se encontra nessa circunstância, eu preciso deixar uma coisa clara aqui. Deus dispõe corações de homens medrosos como Moisés, teimosos como Gideão, pequenos como Davi, desobedientes como Jonas, malvados como Paulo, para realizar a sua vontade e cumprir a sua palavra. Eu não tenho dúvida de que não importa o tipo de personalidade que você tenha, que tipo de circunstância você se encontre, ou que tipo de pecado você realize hoje, Deus é um Deus que dispõe o coração de quem Ele quer, a hora que quer, para cumprir a sua palavra. Ou talvez você seja uma pessoa que não é cristã ainda, mas que você viva como Belsazar, perverso, pecaminoso,
indulgente. Talvez você seja como Ciro, conhecendo a Deus, mesmo que parcialmente, ou ouvindo falar de Deus, mas sem entregar o coração para Ele. Mas eu creio que hoje Deus pode dispor o seu coração, seja aqui, ou seja, onde você estiver. Deus pode dispor o coração de tudo e de todos, a hora que Ele quiser, quando Ele quiser, em qualquer lugar. Não importa quanto tempo temos passado misturados com o mundo. Não importa o quanto satisfeitos e acomodados estejamos com a nossa vida de cristãos, que muitas vezes não têm o vigor necessário que é preciso para que preguemos o Evangelho. Não importa o quão desanimados nós estejamos, o quão conformados com a vida nesse mundo nós estejamos. Não importa que situação nos encontremos. Esdras quer deixar bem claro para os judeus e deixou bem claro para nós que Deus dispõe o coração de quem Ele quiser, inclusive o seu. Que Deus nos ajude a termos corações dispostos a fazer a sua vontade. Sejamos cristãos ou ímpios, nossa oração é: Deus, faça a tua vontade em nossa vida, faça a tua vontade em minha vida. Ajude-nos, Senhor, a fugir do coração malvado, egoísta e pecaminoso, e Ele é capaz de fazer isso. Então ore para que Ele faça, pois se o seu quadro é parecido com o de Ciro ou dos judeus nesse contexto de Esdras, ore, e Ele poderá dispor o seu coração para que você faça a vontade dEle. Em terceiro lugar, lá no verso 4, eu quero fazer um destaque aqui no edito de Ciro. Deus não simplesmente trabalhou no coração deles. A pergunta que eu faço é: como saber que Deus trabalhou no coração deles? Bom, nós iniciamos dizendo que Esdras quer mostrar que Deus cumpre sua palavra. Depois, nós vimos que, além de Esdras dizer que Deus cumpre sua palavra, ele diz que Deus cumpre sua palavra dispondo o coração de pessoas. Mas como saber se Deus está dispondo o meu e o seu coração? É o que ele fala no verso 4, é uma das características, não a única, mas uma que ele narra. No verso 4 ele diz: todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Esse era o edito de Ciro. Ciro ordenou que isso fosse feito. Mas uma coisa é o rei ordenar, outra coisa é acontecer. Mas Esdras quer deixar claro para a gente o que aconteceu. Lá no verso 6 ele repete e nos fala mais alguma coisa. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens e gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Apesar de ser um decreto dado pelo rei, Esdras quer deixar bem claro que eles deram voluntariamente. Aqueles que não faziam parte do povo contribuíram também voluntariamente. Mesmo aqueles que não voltaram, contribuíram voluntariamente. Mas, além disso, também, Esdras deixa claro para nós, lá no capítulo 2, verso 68, que não só aqueles que não foram contribuíram, mas os que foram também. Olhe lá no verso 68 do capítulo 2. Alguns dos cabeças das famílias vindo à casa do Senhor, o qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a restaurarem do seu lugar. Eles deixam bem claro que eles se dispuseram a dar voluntariamente. Eu conheci um líder de igreja, uma vez, que eu fiquei meio assustado com ele. A primeira coisa que ele perguntava para um candidato à membresia da igreja é: você dá o dízimo? E eu digo para vocês, naquelas horas eu ficava um pouco receoso, temeroso, meio desajeitado. Mas conhecendo esse líder, eu percebi que a pergunta dele não era porque ele estava interessado no dinheiro. É porque ele estava interessado em saber se, na prática, o coração da pessoa amava a Escritura. E o que fica bem claro aqui é que aqueles que foram não disseram: estamos indo,
Então vocês ajudem, porque eu já estou fazendo a minha parte. Eu já estou indo, eu já estou passando perigo. Olha o perigo da estrada. Olha o perigo de construir as coisas lá. Né? Eu já estou fazendo o suficiente. Então, vocês que ficam, deem. Não. Deus dispõe o coração deles também para darem voluntariamente. Mas como foi esse dar voluntariamente? Lá no último verso do capítulo 2, Esdras escreve: segundo os seus recursos, deram para o tesouro a obra, em ouro 71.000 daricos, e em prata 5.000 arrates, e 100 vestes sacerdotais, segundo os seus recursos. Esdras quer mostrar que eles contribuíram não além e nem a quem. Esdras quer dizer que a evidência de que Deus trabalhou no coração deles, a prova disso, é que eles tomaram uma atitude. Eles contribuíram para que a casa de Deus fosse reconstruída. Naquele contexto, a casa do Senhor tinha um significado muito interessante. A restauração da casa do Senhor era imprescindível para acontecer pelo menos duas coisas importantes. Uma, para que o povo tivesse um local para adorar. Duas, para que o povo tivesse um local para aprender a como se adorar. Essas duas coisas eram necessárias. Então, quando o povo diz, vamos construir a casa de Deus, eles estão lembrando o quê? Vamos voltar à adoração e, ao mesmo tempo, vamos ouvir com os líderes o como adorar ao Senhor. Todas as vezes que a casa de Deus foi priorizada, foi reconstruída, foi valorizada, foi sustentada, aconteceu isso. A palavra de Deus era pregada, o povo entendia o que Deus queria, adorava a Deus corretamente e então podia viver em comunhão com Deus. Mas quando o povo não tinha acesso à palavra, se corrompia e se corrompendo, então Deus castigava. Esse é o contexto. Em outras palavras, o que nós aprendemos aqui é: Deus providencia todos os recursos necessários para que o seu povo o adore. Se Deus cumpre sua palavra, se Deus usa quem Ele quer, Ele também providencia todo o necessário. Durante 9 anos, uma costureira chamada Maria Pinho fez doações a determinada igreja, chegou a dar à igreja um apartamento em que ela morava, no centro de São Paulo. E ela disse o seguinte: de repente me vi na rua, que eu não tinha nem o que comer. Eu ia no mercado, tinha aquelas moças fazendo demonstrações, e ali, aquele pouquinho que eu provava era o meu almoço. Ela jogou a igreja na justiça, e a justiça então decidiu o seguinte: que é nula a doação de todos os bens, sem reserva de renda suficiente para a subsistência do doador. Maria Pinho diz ter dado para a igreja mais ou menos 100 mil reais. E ela conseguiu reaver 10 mil. Mas, infelizmente, muitas igrejas têm pregado esse tipo de mensagem, de que você deve dar tudo que você tem, literalmente. E, infelizmente, isso acaba criando uma má impressão da igreja, de que a igreja fica pedindo dinheiro o tempo todo. Em contrapartida, tem pessoas que usam histórias como essa para dizer, está vendo? É por isso que eu não dou. Nós temos os dois extremos aí. Muitas pessoas se escondem atrás dessa história para não contribuírem com a casa do Senhor. Mas, infelizmente, muitas pessoas pensam que o fato de estarem indo à igreja, servindo à igreja, participando das programações da igreja, já é o suficiente para a adoração do Senhor. Elas imaginam que não precisam contribuir para suprir a necessidade da casa do Senhor. Mas pensemos um pouquinho sobre isso. O que aconteceu no relacionamento de Deus conosco? Primeiro, Deus se dispôs. E o que foi que Deus fez para providenciar que nós pudéssemos adorá-lo? Ele dispôs o seu coração, e a prova disso é que Ele enviou o seu Filho como oferta. Ele não simplesmente veio, desejou, quis nos perdoar. Não, Ele providenciou o necessário para que nós pudéssemos adorá-lo. Ele enviou o seu Filho como oferta por nós. Além de decidir restaurar a adoração do ser humano para com Ele, Deus enviou o necessário para que essa adoração fosse restaurada. Ele não deu o resto de seus recursos.
Ele não deu o resto da sua vontade. Ele deu o melhor que ele tinha. Ele deu a si mesmo. Ele deu o seu filho, o seu único filho, para que a adoração do povo dele fosse restaurada. E o próprio Jesus mesmo diz: destruirei o templo e reconstruirei em 3 dias. E Jesus fez isso. Na sua morte, ele destruiu o templo. O véu se rasgou. E na sua ressurreição, ele reconstruiu o templo. Ele providenciou todo o necessário para que o seu povo o adorasse. A oferta voluntária e proporcional para restaurar a casa do Senhor que os judeus davam, evidenciava a ação de Deus no coração deles. Da mesma forma, a oferta voluntária e proporcional, em gratidão à casa do Senhor, já restaurada por Cristo Jesus, evidencia a ação de Deus em nós. Deus nunca nos ordena dar mais do que podemos, mas também não nos ordena a não dar nada. Enquanto a oferta deles foi dada para que houvesse reconstrução da casa do Senhor, a nossa é um reconhecimento de que essa casa já foi reconstruída completamente por Cristo. Como Deus sustentaria o local da adoração e as contribuições necessárias para que seu povo obedeça a sua palavra? Através do seu próprio povo, através dos recursos que Ele mesmo já deu para o povo. Fazemos todo o possível para suprir o necessário para o sustento da nossa família e filhos. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Fazemos o possível para desfrutarmos de lazer e conforto. Fazemos todo o possível para prosperarmos e investirmos no banco. Investimos na bolsa de valores, investimos em negócios, em empreendimentos, investimentos de beleza, educação, saúde, segurança, e não conseguimos investir na obra do Senhor. Quando foi a última vez que você ofertou voluntariamente e proporcionalmente, tendo no coração a certeza de que você está feliz por Cristo ter restaurado o seu relacionamento com Deus, e você terá a oportunidade de participar de uma igreja local e ouvir a palavra de Deus e aprender como adorá-lo? Quando foi a última vez que você fez isso? De coração, voluntariamente e proporcionalmente. Bem, a nossa falta de contribuição revela nosso coração indisposto para com Deus. Assim como a nossa voluntariedade e proporcionalidade em contribuir revela a ação de Deus dispondo o nosso coração. O ponto aqui é que Deus providencia o necessário para que seu povo o adore. E Ele deu seu Filho voluntariamente. Mas Ele usa a voluntariedade de seu povo para que a palavra de seu Filho continue sendo ensinada, a fim de que o seu povo saiba como adorá-lo. Você faz parte desse povo? Seu coração é disposto? Ainda que esse tipo de pergunta não pode ser respondida somente com os seus sentimentos. Ainda bem que esse tipo de pergunta é a pergunta que nos encurrala. E nós não podemos dizer, eu tenho um coração disposto para com Deus. Como você sabe que tem um coração disposto? Esdras diz, quando o povo tem um coração disposto, o povo quer sustentar a casa do Senhor para adorá-lo e para aprender da palavra do Senhor. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra e faz isso através de pessoas que não o conhecem. Ele também faz isso através de pessoas que Ele escolheu, eu e você. Ele faz isso através de recursos que Ele mesmo providenciou através de mim e de você. E através também de pessoas ímpias. Deus sempre cumprirá a sua palavra através de tudo e de todos. A pergunta de hoje é: você está ansioso para ver Deus cumprir a palavra dele em você? Você tem orado por isso? Você tem orado a Ele pedindo que disponha o teu coração para obedecer à vontade dEle? Você tem orado para que através de teus recursos financeiros Deus continue ensinando o seu povo a como adorá-lo? A minha oração de hoje, irmãos, é que Deus use pessoas ímpias, como sempre usou, e use pessoas tementes, como sempre usou,
para cumprir a sua palavra. E minha última pergunta é: você vai fazer parte dessa construção? Você vai fazer parte do cumprimento da palavra do Senhor? Não sei, mas uma coisa eu sei: se você for fazer parte, alguma coisa você vai fazer. Não vou ficar apenas no sentimento, mas alguma coisa você vai fazer. Deus cumpre, Deus dispõe e Deus providencia. E Ele usa nós para providenciar isso. Que o Senhor continue cumprindo sua palavra em nós. Vamos orar.